Olá, caro aluno, cara aluna do Aula D, eu sou o professor Eduardo, seu professor de Química. Estou trazendo aqui para você essa aula dos tipos de reações químicas. Nessa aula falarei apenas das reações de síntese e reações de análise. A reação de síntese ela também é chamada de reação de adição e a reação de análise ela também é chamada de uma reação de decomposição. Veremos as características e os exemplos de cada uma, obviamente, tá? Primeira coisa, como que eu vou identificar a reação, tá? A parte de identificar, como é que eu identifico uma reação de síntese? De maneira genérica, uma reação de síntese, ela tem essa cara assim, uma substância A que vai reagir com uma substância B e vai me trazer, vai me formar um produto AB. Ou seja, eu tenho aqui eles separados e depois eu os tenho aqui juntos. Falando de um linguajar assim mais, como é que eu posso dizer assim, científico, tá? Eu diria que o meu A e o B seriam substâncias simples, e aí a minha substância AB, o meu produto formado, seria uma substância composta. Eu botei aqui esses asteriscos porque isso não é uma regra fixa. Via de regra, são substâncias simples os reagentes, mas nem sempre. Claro que eu vou trazer também exemplos de tudo isso daí. Bom, exemplos, tá? Essa reação S mais O2 formando SO2 é uma reação de síntese, é uma reação de adição. Eu percebo que o enxofre ele se liga ao oxigênio e forma aqui o dióxido de enxofre. Eu percebo que é uma reação de síntese porque é substância simples e aqui uma substância composta, tá certo? Mais uma reação, aqui hidrogênio reagindo com bromo e aqui a formação do HBr, o ácido bromídrico. Substância simples, e aqui eu tenho uma substância composta. Agora eu tenho aqui as exceções que eu havia falado, porque nem sempre os reagentes são todos substâncias simples. Eu tenho aqui 2NO, que aqui é uma substância composta, é nitrogênio e oxigênio, reagindo com uma substância simples, O composta com simples. Só que o que eu percebo? Quando eu tenho aqui meu produto é uma substância única, que é resultante da união dos dois reagentes. Então eu percebo que eles estão exatamente se adicionando, para o quê? Para sintetizar o NO2. Então isso me leva a crer que também é uma reação de síntese. Não necessariamente precisam ser sempre os reagentes aqui substâncias simples apenas, tá? Tem aqui uma outra reação de NH3 com H2O, formando NH4OH. Aqui a amônia reagindo com água para formar o hidróxido de amônio. Eu tenho aqui substância composta, outra substância composta para formar uma terceira substância composta. Só que daí você vai perceber o seguinte, o NH3 se adiciona à água, a amônia se adiciona à água para formar aqui o meu hidróxido de amônio. É também aqui uma reação de síntese, tá certo? Essa reação de síntese aqui, se você tem laboratório, ou tinha laboratório na sua escola quando você estudava, talvez o professor tenha feito com você, até se ele fez ou não fez essa reação com você, você me diz aqui nos comentários. Essa reação é a típica reação da queima de uma fita de magnésio. A gente pega uma fita de magnésio, aqui com uma pinça, essa fita de magnésio a gente expõe a uma chama, a chama do bico de Bunsen, geralmente, lá no laboratório. Aí o magnésio, quando ele entra em combustão, ele libera aqui, ele produz uma chama bem branca, libera bastante calor, e esse magnésio, ao reagir com o oxigênio, ele forma MgO, tá? Magnésio reagindo com oxigênio formando MgO é também uma reação de síntese, certo? O que é isso aqui que eu tenho? Ferrugem. Como que se forma a ferrugem? É o ferro que reage com o oxigênio. O ferro, ao reagir com o oxigênio, forma o trióxido de ferro, ou óxido de ferro 3. E aí, só para não deixar, digamos assim, nada no ar, a ferrugem ela é formada por uma gama de compostos, são alguns óxidos e hidróxidos também. Eu trouxe aqui só um deles para não ficar complicando muito. Mas eu quero que você perceba que a formação desse óxido aqui é sim uma reação de síntese, porque eu tenho ferro reagindo com oxigênio e aqui forma esse óxido, que é justamente o resultado da união daquilo que eu tenho lá nos meus reagentes, tá certo? Essa reação a reação de decomposição, ela é também chamada de reação de análise. A reação de decomposição, ela é o contrário da reação de síntese. Como que eu vou raciocinar? Eu tenho lá uma substância composta
E nos meus produtos eu tenho uma substância composta, nos reagentes, nos meus produtos eu percebo que estão separados. Aí geralmente são substâncias simples. Então a reação de síntese seria o caminho inverso da reação de análise, tá? Algo que vai ser citado aqui, ó. Geralmente, né, é uma substância composta e formam-se substâncias simples, só que nem sempre são apenas substâncias simples. Vamos dar uma olhada nos exemplos, tá? Eu tenho aqui, ó, o NaCl, sal de cozinha, e ele está se separando, né? Ele está se decompondo em sódio e cloro. E nessa decomposição, nessa análise, eu percebo que eu tenho uma substância composta e aqui formam-se substâncias simples, tá? Mais uma aqui, tá? E aqui aparecem os asteriscos referentes ali a uma exceção que pode ser, ó. Eu tenho aqui o dicromato de amônio, esse dicromato de amônio ele se decompõe em nitrogênio, óxido de crômio e água. E aí tu percebes o quê? Que eu tenho uma substância composta no reagente, mas nos produtos não são apenas substâncias simples. Eu tenho aqui uma substância simples, aqui é composta porque são 2 elementos, e aqui é composta também porque são 2 elementos. Mas o que eu percebo? Era uma substância bem mais complexa do que aquilo que eu tenho nos produtos. Então, era uma única substância nos reagentes e várias outras aqui nos produtos. Isso me leva a crer que é sim uma reação de decomposição. Olhando aqui, ó, essa reação de decomposição a qual me refiro, que é a decomposição do carbonato de cálcio, é um tipo de reação que costuma aparecer bastante, não só nas provas de Enem, como também nos vestibulares aí pelo Brasil afora. O carbonato de cálcio, quando ele decompõe, ele forma óxido de cálcio e gás carbônico. E aí você percebe, era uma substância composta e deu origem a outras 2 substâncias. Nenhuma delas é simples, mas o que eu percebo é que eu tenho um reagente e aqui eu tenho 2 produtos. Então, me leva a crer que é sim uma reação de análise. Essa daqui foi uma das reações que eu utilizei como exemplo, que é a decomposição do dicromato de amônio. O dicromato, quando ele se decompõe, ele libera óxido de crômio, libera vapor d'água, libera nitrogênio gasoso, né? E esse sólido cinzento é o óxido de crômio, que inclusive é uma substância bastante tóxica, tá? Então, perceba, a reação de decomposição, onde eu tenho apenas um reagente, aqui se formam vários produtos, tá? A reação de síntese e reação de análise, muito simples, tá? Numa reação de síntese eu vou ter vários reagentes, um único produto. Na reação de análise eu terei um único reagente e vários produtos. Tranquilo, bem fácil de identificar lá quando aparecer aquelas equações químicas lá para você, quando você estiver lá resolvendo a sua prova do Enem, ou também algum vestibular por aí, tá certo? Espero que tenha gostado, que tenha curtido. Não esquece aí de curtir, compartilhar e comentar o vídeo, dizer o que achou, por que está estudando e por que está aí assistindo a gente do Aula B, tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!